Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Renova-se em nós o prazer da sua audiência. E é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar. Por isto, recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar mais uma lição importante, e que é da autoria do ilustre culto pastor Elton Mello, e tem como título Fatos históricos e marcantes na comunidade cristã. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer fatos históricos relevantes na comunidade cristã do primeiro século. Cristo edifica a sua igreja, conforme registrado em Atos, capítulo 9, versículo 31. Também perceber que o ministério apostólico estava afirmado em 3 colunas: ressurreição de Cristo, proclamação do Evangelho e obediência a Deus. E, por fim, praticar, observando que todo cristão certamente será um ser religioso. Mas nem todo religioso é um cristão verdadeiro e convertido. Vamos ao texto áureo. Está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26, parte B. Abro aspas. Então, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Fecho aspas. Outros títulos bíblicos inspirativos, por exemplo, Atos capítulo 11, versículos 25 e 26. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Vamos ao outro trecho bíblico, Atos, capítulo 2, versículos 29 a 33. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo, prometido, e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Vamos a mais uma referência bíblica, Atos, capítulo 4, versículos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Mais um outro trecho bíblico, Atos, capítulo 9, versículo 31. A igreja
passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O texto áureo desta lição explora um momento crucial na história do cristianismo primitivo, conforme lemos em Atos, capítulo 11, versículo 26b, que leio outra vez. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Este versículo marca uma virada significativa, pois identifica a formação de uma identidade coletiva para os seguidores de Jesus Cristo. O reconhecimento dos discípulos como cristãos em Antioquia reflete mais do que uma mera designação. Simboliza o reconhecimento de uma comunidade que vivia e proclamava os ensinamentos de Cristo de maneira tão distinta que exigia um novo nome. Mas o que levou os moradores de Antioquia a reconhecer esses indivíduos como seguidores de Cristo? Fundamentalmente era a maneira como viviam e ensinavam. Eles demonstravam uma nova forma de vida, caracterizada pelo amor, pela comunhão e pela dedicação ao ensino de Jesus. Suas ações, moldadas pelos ensinamentos de Cristo, manifestavam o reino de Deus na terra, tornando palpável a presença divina em seu meio. A designação cristãos refletia a visível transformação em suas vidas, uma transformação tão profunda que até aqueles de fora da comunidade notaram. Aqueles que notaram, observaram este episódio e destacaram o poder do testemunho autêntico. Não era apenas o que eles ensinavam, mas como viviam, que atraía as pessoas para Cristo. Portanto, a lição central aqui é o impacto da vida transformada pelo Evangelho. Ser chamado de cristão implica ser identificado com Cristo, não só em crença, mas no modo de viver. A comunidade cristã de Antioquia nos lembra que o testemunho de vida é essencial na pregação do Evangelho, de tal maneira que outros possam ver Cristo em nós. Esse é também o nosso desafio nestas primeiras décadas do século XXI. Se queremos ser reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo, precisamos, primeiro, pregar sobre a ressurreição. 2, viver o Evangelho integral. E 3, ser sensível ao Espírito Santo para obedecer. Estudemos nossa lição agora sobre os seguintes tópicos. Tópico 1. Pregar sobre a ressurreição. A ressurreição de Jesus estabelece o fundamento da fé cristã. Atos capítulo 2, versículos 29 a 33, destaca a profecia de Davi sobre a ressurreição, não deixando Jesus no sepulcro. Sua vitória sobre a morte prova sua divindade
e cumpre as promessas do Antigo Testamento. Esse milagre confirma Jesus como o Messias prometido e sustenta a esperança da vida eterna para todos que nele creem. A ressurreição é o sinal definitivo de que Jesus tem autoridade sobre a vida e a morte, demonstrando que a morte não é o fim, mas o início de uma nova criação. A ressurreição de Cristo é um pilar distintivo da fé cristã, por várias razões fundamentais. Primeiramente, valida as afirmações de Jesus sobre sua própria divindade e missão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, suas promessas sobre vencer a morte e oferecer a vida eterna aos seus seguidores seriam vãs, conforme registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 22 e 23. A ressurreição cumpre profecias do Antigo Testamento, demonstrando a fidelidade e o poder de Deus. Além disso, a ressurreição de Jesus é a base da esperança cristã. Ela prova que a morte não é o fim, mas um portal para a vida eterna para aqueles que creem em Cristo. Essa crença transforma a maneira como vivemos, motivando os cristãos a seguir os ensinamentos de Jesus, sabendo que sua fé tem uma recompensa eterna. Por fim, a ressurreição é fundamental para a identidade cristã. Ser cristão significa seguir a Jesus, o ressuscitado, e viver segundo o poder de sua ressurreição. Esse evento singular não apenas distingue o cristianismo de outras crenças, mas também chama seus seguidores para uma vida de transformação, esperança e missão no mundo. Aplicação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem a esperança da vida eterna ou tem medo da morte? Vamos ao tópico 2, que diz: viver o Evangelho integral. Em Atos, isto é, no livro de Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, mostra Barnabé e Saulo dedicados à instrução dos crentes em Antioquia, culminando no primeiro uso do termo cristãos. Este episódio sublinha a importância da educação na fé e na proclamação do Evangelho. O ministério apostólico enfatiza a necessidade de comunicar as boas novas de Cristo ressuscitado. A proclamação não é apenas com palavras, mas através de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Este processo educativo é essencial para o crescimento da igreja, conforme evidenciado pela expansão do cristianismo primitivo, conforme registrado em Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Viver o Evangelho integral significa permitir que a vida de Cristo, a esperança da glória, permeie todas as áreas e dimensões da nossa existência, físicas, emocionais e espirituais. Essa concepção abrangente do Evangelho vai além da mera aceitação intelectual de crenças. Envolve uma transformação
profunda, que reflete a presença de Cristo em nós, em cada aspecto da vida. A presença de Cristo em nós é a fonte da nossa identidade e missão como cristãos. Isso significa que as qualidades de Jesus, seu amor, compaixão, humildade e justiça, devem ser visíveis em nosso comportamento diário. A esperança da glória, conforme registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 27 a 29, não é apenas uma promessa futura de salvação, mas também um convite para experimentar a plenitude da vida com Deus, aqui e agora. Essa esperança deve nos motivar a buscar a santidade, não como um fardo, mas como a expressão natural da vida que Cristo vive em nós. A esperança nos capacita a enfrentar desafios e sofrimentos, sabendo que nossa história e a do mundo estão nas mãos de Deus. O Evangelho integral afeta todas as dimensões da vida: física, cuidar do corpo, reconhecendo-o como templo do Espírito Santo, envolve práticas saudáveis e ações que refletem o respeito pela criação de Deus. Emocional. Viver o Evangelho integralmente inclui cuidar da saúde emocional, praticando o perdão, buscando a paz e desenvolvendo relações saudáveis que refletem o amor de Cristo. E espiritual, crescimento espiritual, através da oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros crentes, permitindo que o Espírito Santo forme Cristo em nós. Viver o Evangelho integralmente é, portanto, uma jornada de transformação contínua, onde cada aspecto da nossa vida se torna uma expressão do amor de Deus. Este é o chamado mais alto do cristão: refletir a vida de Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos a uma aplicação. Sua vida reflete realmente Cristo em sua vida? Nos últimos 12 meses, quantas pessoas se converteram a Cristo porque ouviram em sua vida? Não, porque sentiram a sua presença espiritual na sua vida, que também tem esta realidade espiritual. Tópico 3. Ser sensível ao Espírito Santo para obedecer. A obediência a Deus, conforme ilustrado em Atos capítulo 4, versículos 19 e 20, e depois capítulo 9, versículo 31, é a base para o discipulado cristão. Os apóstolos Pedro e João, enfrentando a perseguição, reiteram sua decisão de obedecer a Deus acima das autoridades humanas. Este princípio é vital para a igreja do século XXI. A igreja, guiada e fortalecida pelo Espírito Santo, vive em obediência a Deus, resultando em crescimento e paz. A verdadeira obediência vai além da conformidade religiosa.
é uma resposta de amor e gratidão pelo que Deus fez através de Jesus Cristo. O Espírito Santo desempenha um papel crucial, capacitando os crentes a viverem como verdadeiros discípulos de Cristo. Não se trata apenas de seguir rituais religiosos, mas de uma transformação de vida que reflete a natureza e o caráter de Cristo. O Espírito Santo autoriza e equipa os crentes para cumprir a missão de Deus no mundo, transformando-os de meros religiosos em discípulos ativos de Jesus. A distinção entre ser religioso e ser um discípulo de Cristo é fundamental. Religiosidade pode implicar na observância de rituais sem uma relação verdadeira com Deus. Em contraste, ser um discípulo significa seguir Jesus em um relacionamento vivo, marcado pela fé, amor e obediência. O ministério apostólico, portanto, se concentra em formar discípulos que vivem segundo o Espírito, manifestando o reino de Deus através de suas vidas. Vamos a uma aplicação. Isto para a sua própria reflexão. Você sabe o que é um cristão carnal e um cristão espiritual? Quais são as marcas de um cristão carnal? Pense, busque informações na palavra de Deus. Conclusão. O cristianismo não se trata apenas de uma crença, mas de uma vida vivida em plena conformidade com os ensinamentos e o exemplo de Jesus. A ressurreição de Cristo como o pilar central da nossa fé confirma a verdade do Evangelho e a esperança da vida eterna. A proclamação do Evangelho, então, não é somente nossa missão, mas nossa resposta alegre à graça recebida. A obediência a Deus reflete nosso compromisso contínuo em seguir a Cristo, não importa os desafios. Viver o Evangelho integral significa permitir que a vida de Cristo permeie todos os aspectos da nossa existência, transformando-nos em testemunhos ativos da sua graça. A distinção entre ser meramente religioso e ser um verdadeiro discípulo de Cristo fica clara na medida em que escolhemos viver segundo o Espírito, refletindo a glória de Deus em todas as áreas da nossa vida. Portanto, esta lição é um convite à transformação. Que o exemplo dos primeiros cristãos em Antioquia nos inspire a viver de tal maneira que, ao nos observarem as pessoas ao nosso redor, também possam reconhecer Cristo em nós. Que Deus nos ajude. Amém.